Leitura do livro de Juízes, capítulos 17 ao 20, na versão da Bíblia King James 1611, que é uma marca da BV Books. Juízes, capítulo 17. E havia um homem do monte Efraim, cujo nome era Mica, e ele disse à sua mãe: Os 1.100 shequels de prata que foram tirados de ti, sobre os quais tu também amaldiçoaste e falaste nos meus ouvidos, eis que a prata está comigo, eu a tomei. E a sua mãe disse: Abençoado sejas tu da parte do Senhor, meu filho. E quando ele tinha restituído os 1.100 shequels de prata à sua mãe disse: Dediquei totalmente a prata da minha mão ao Senhor para o meu filho, para a confecção de uma imagem esculpida e de uma imagem fundida. Agora, portanto, eu a restituirei a ti. Porém, ele restaurou o dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 shequels de prata e os deu ao fundidor, que deles fez uma imagem esculpida e uma imagem fundida, e elas estavam na casa de Mica. E o homem Mica tinha uma casa de deuses, e fez um éfode, e terafins, e consagrou um dos seus filhos, que se tornou o seu sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, por isso cada homem fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. E havia um moço em Belém de Judá, da família de Judá, que era levita, e ele estava ali de passagem. E o homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar por um tempo onde conseguisse encontrar um lugar. E ele veio até o monte Efraim, à casa de Mica, enquanto viajava. E Mica lhe disse: De onde vens? E ele lhe disse: Eu sou levita de Belém de Judá, e vou ficar onde conseguir encontrar um lugar. E Mica lhe disse: Habita comigo e sê para mim pai e sacerdote, e eu te darei 10 shequels de prata por ano, e a indumentária e as tuas provisões. Assim o levita entrou. E o levita ficou contente em habitar com o homem, e o moço foi para ele como um dos seus filhos. E Mica consagrou o levita, e o moço se tornou um sacerdote e ficou na casa de Mica. Então Mica disse: Agora sei que o Senhor me fará bem, ao ver que tem um levita como meu sacerdote. Juízes, capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e naqueles dias a tribo dos danitas buscava para si uma herança para nela habitar, pois até aquele dia toda a sua herança ainda não lhes havia caído entre as tribos de Israel. E os filhos de Dan enviaram das suas famílias 5 homens dos seus termos, homens valentes de Zorá e de Estaol, para espionar a terra e para investigá-la. E eles lhe disseram: Ide, investigai a terra. Os quais, quando chegaram ao monte Efraim, à casa de Mica, ali se alojaram. Quando eles estavam junto à casa de Mica, reconheceram a voz do moço, o levita, e se voltaram para lá e lhe disseram: Quem te trouxe para cá? E o que fazes tu neste lugar? E o que tens tu aqui? E ele lhes disse: Assim e assim tratou Mica comigo e me contratou, e eu sou o seu sacerdote. E eles lhe disseram: Pede conselho, rogamo-te de Deus, para que saibamos se o caminho no qual seguimos será próspero. E o sacerdote lhes disse: Ide em paz, diante do Senhor está o caminho pelo qual vós seguis. Então os 5 homens partiram e chegaram a Laís, e viram o povo que estava lá, como viviam de modo negligente, segundo o modo dos sidônios, tranquilos e seguros. E não havia nenhum magistrado na terra que pudesse levá-los à vergonha em coisa alguma. E eles estavam longe dos sidônios e não faziam negócios com homem algum. E eles vieram até os seus irmãos em Zorá e Estaol. E os seus irmãos lhe disseram: O que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos para que possamos subir contra eles, pois vimos a terra, e eis que é muito boa. E estáis vós imóveis?
Não sejais indolentes em ir e em adentrar e possuir a terra. Quando vós partirdes, ireis a um povo seguro e a uma terra vasta, pois Deus a tem dado nas vossas mãos, um lugar onde não há escassez de nada que se esteja na terra. E partiram dali da família dos Danitas, de Zorá e de Estaol, 600 homens escolhidos com armas de guerra. E eles subiram e acamparam em Quiriate-Jearim, em Judá. Por isso eles chamaram aquele lugar de Maané-Dan até este dia. Eis que fica atrás de Quiriate-Jearim. E dali passaram ao monte Efraim e chegaram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espionar a região de Laís e disseram aos seus irmãos: Sabeis que existe naquelas casas um éfode e terafins e uma imagem esculpida e uma imagem fundida? Agora, portanto, considerai o que tendes de fazer. E eles se voltaram para aquela direção e chegaram à casa do moço levita, à casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens escolhidos com as suas armas de guerras, que eram dos filhos de Dan, ficaram de pé à entrada do portão. E os 5 homens que foram espionar a terra subiram, e lá chegaram, e tomaram a imagem esculpida, e o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. E o sacerdote estava de pé à entrada do portão, com os 600 homens escolhidos, com as armas de guerra. E estes entraram na casa de Mica, e removeram a imagem esculpida, o éfode, e os terafins, e a imagem fundida. Então o sacerdote disse a eles: O que fazeis? E eles lhe disseram: Fica em silêncio, repousa tua mão sobre a tua boca e vai conosco, e sê para nós pai e sacerdote. É melhor para ti ser um sacerdote da casa de um homem, ou que sejas sacerdote de uma tribo, ou de uma família de Israel. E o coração do sacerdote se alegrou, e ele tomou o éfode e os terafins, e a imagem esculpida, e entrou no meio do povo. Assim eles voltaram e partiram, e colocaram os pequenos e o gado e a carruagem adiante deles. E quando estavam a um bom caminho da casa de Mica, os homens que estavam nas casas próximas à casa de Mica se reuniram e alcançaram os filhos de Dan. E eles gritaram aos filhos de Dan, e eles viram as suas faces e disseram a Mica: O que te aflige para que venhas com tamanha companhia? E ele disse: Vós retirastes os meus deuses, os quais eu fabriquei, e o sacerdote que fostes embora. E o que mais tenho eu? E o que é isto que vós me dizeis, o que te aflige? E os filhos de Dan lhe disseram: Que a tua voz não seja ouvida no meio de nós, para que companheiros furiosos não se lancem sobre ti e percas a tua vida, junto com as vidas daqueles da tua casa. E os filhos de Dan seguiram seu caminho, e quando Mica viu que eles eram demasiadamente poderosos para ele, volveu e retornou para sua casa. E eles levaram as coisas que Mica havia feito, e o sacerdote que ele tinha, e chegaram a Laís, a um povo que estava tranquilo e seguro. E eles os feriram com o fio da espada, e queimaram a cidade com fogo. E não havia libertador, porque ela era distante de Sidom, e eles não faziam negócios com nenhum homem, e ficava no vale que está junto a Bet-Reob. E eles edificaram uma cidade, e nela habitaram. E eles chamaram o nome da cidade Dan, segundo o nome de Dan, o seu pai, que nasceu a Israel. Todavia, o nome da cidade era inicialmente Laís. E os filhos de Dan ergueram a imagem esculpida, e Jonatas, o filho de Gerson, filho de Moisés, ele e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até o dia do cativeiro da terra. E eles ergueram para si imagem esculpida de Mica, a qual ele fabricou durante todo o tempo em que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes, capítulo 19. E sucedeu naqueles dias, quando não havia rei em Israel, havia um certo levita hospedado no lado do monte Efraim,
que tomou para si uma concubina de Belém de Judá. E a sua concubina agiu como prostituta contra ele, e foi-se embora dele para a casa do seu pai, para Belém de Judá, e esteve lá durante 4 meses inteiros. E o seu marido se levantou e foi atrás dela, para conversar amigavelmente com ela e para trazê-la de volta, tendo consigo seu servo e um par de jumentos. E ela o trouxe para a casa de seu pai, e quando o pai da donzela o viu, ele alegrou-se em encontrá-lo. E o seu sogro, o pai da donzela, o deteve, e ele permaneceu com ele por 3 dias. Assim eles comeram e beberam e ali se alojaram. E sucedeu no 4º dia, quando eles se levantaram cedo pela manhã, que ele se levantou para partir, e o pai da donzela disse ao genro: Consola o teu coração com uns bocados de pão e depois segue o teu caminho. E eles se assentaram e comeram e beberam os 2 juntos, pois o pai da donzela havia dito para o homem: Fica contente, rogo-te, e demora-te a noite toda, e deixa com que o teu coração se alegre. E quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu com ele, e por isso ele voltou a se alojar ali. E ele se levantou cedo pela manhã no 5º dia para partir, e o pai da donzela disse: Consola o teu coração, rogo-te. E eles se demoraram até a tarde, e ambos comeram. E quando o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina, e o seu servo, o seu sogro, o pai da donzela, lhe disse: Eis que agora o dia se aproxima do anoitecer. Rogo-te que te demores a noite toda. Eis que o dia chega ao fim. Aloja-te aqui para que o teu coração possa se alegrar, e amanhã toma cedo o teu caminho, para que possas ir para a tua casa. Porém o homem não quis se demorar naquela noite, mas se levantou e partiu, e veio até diante de Jebus, que é Jerusalém. E com ele havia 2 jumentos selados. E a sua concubina também estava com ele. E quando eles estavam juntos a Jebus, o dia já estava bem declinado, e o servo disse ao seu mestre: Vem, rogo-te, e tornemo-nos para dentro desta cidade dos jebuseus, e nela nos alojemos. E o seu mestre lhe disse: Não nos desviaremos para uma cidade que é de estrangeiro e que não é dos filhos de Israel. Nós atravessaremos para Gibeá. E ele disse ao seu servo: Vem e nos aproximemo-nos de um desses lugares para nos alojarmos a noite toda, em Gibeá ou em Ramá. E eles passaram adiante e seguiram o seu caminho. E o sol baixou sobre eles quando eles estavam junto a Gibeá, que pertence a Benjamim. E eles viraram para aquele lado, para entrar e se alojar em Gibeá. E quando ele entrou, assentou-se em uma rua da cidade, pois não houve homem algum que os recebesse na sua casa para alojamento. E eis que um homem idoso vinha do seu trabalho no campo ao anoitecer, que também era do Monte Efraim. E ele hospedou-se em Gibeá, mas os homens do lugar eram benjamitas. E quando ele levantou os olhos, viu um viajante na rua da cidade, e o homem idoso disse: Para onde vais? E de onde vens? E ele lhe disse: Nós estamos passando desde Belém de Judá em direção à encosta do Monte Efraim. Sou de lá e fui a Belém de Judá, mas agora estou indo para a casa do Senhor, e não há homem que me receba na sua casa. Contudo, há feno e forragem para os nossos jumentos, e também há pão e vinho para mim e para minha criada, e para o moço que está com os seus servos. Não há falta de nada. E o homem idoso disse: A paz seja contigo. De qualquer modo, deixa com que todas as tuas necessidades repousem sobre mim. Somente não te alojes na rua. Assim ele o trouxe para sua casa e deu forragem para os jumentos, e eles lavaram seus pés e comeram e beberam. Ora, enquanto eles alegravam os seus corações, eis que os homens da cidade, certos filhos de Belial, cercaram a casa ao redor e bateram na porta, e falaram com o dono da casa, o homem idoso, dizendo: Traz para fora o homem que entrou na tua casa, para que possamos conhecê-lo. E o homem, o senhor da casa, saiu até eles e lhes disse: Não, meus irmãos, não.
Eu insisto convosco. Não procedei assim impiamente, vendo que este homem veio à minha casa, não façais esta loucura. Vede, aqui está a minha filha, uma virgem, e a sua concubina. Estas eu trarei agora para fora, e podeis humilhá-las, e com elas fazer o que lhes parecer bom. Mas não faças tamanha vileza a este homem. Os homens, porém, não quiseram atentar a ele. Assim, o homem pegou a sua concubina e colocou-a para fora junto a eles. E eles a conheceram, e dela abusaram a noite toda até a manhã. E quando o dia começou a raiar, eles a deixaram partir. Então, ao alvorecer do dia, a mulher chegou e caiu junto à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava, até que houve luz. E o seu senhor se levantou pela manhã e abriu as portas da casa e saiu para tomar o seu caminho, e eis que a mulher, a sua concubina, estava caída à porta da casa e as suas mãos estavam sobre a soleira. E ele lhe disse: Levanta-te e vamos. Porém não houve resposta. Então o homem a colocou sobre um jumento, e o homem se ergueu e seguiu para o seu lugar. E quando ele havia chegado à sua casa, pegou uma faca e usou-a na sua concubina e a dividiu, juntou com seus ossos em 12 pedaços e a enviou para todos os termos de Israel. E foi assim que todos os que viram isto disseram: Nunca se fez ou viu algo assim desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Considerai-o, tomai conselho e falem o que pensam. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram e a congregação se reuniu com um só homem, desde Dan até Berseba, com a terra de Gileade, junto ao Senhor em Mispá. E os chefes de todos os povos, de todas as tribos de Israel, apresentaram-se na Assembleia do povo de Deus, 400.000 homens a pé que desembainhavam a espada. Ora, os filhos de Benjamim ouviram que os filhos de Israel haviam subido até Mispá. Então disseram os filhos de Israel: Contai-nos como foi esta impiedade. E o levita, o marido da mulher que foi morta, respondeu e disse: Eu cheguei a Gibeá, que pertence a Benjamim, eu e a minha concubina, para nos alojarmos. E os homens de Gibeá se levantaram contra mim e cercaram a casa ao redor à noite. E pensaram em me matar. E a minha concubina eles violentaram de forma que ela estava morta. E peguei a minha concubina e a cortei em pedaços e a enviei para todas as partes da região da herança de Israel, pois indignidade e loucura foram cometidas em Israel. Eis que vós todos sois filhos de Israel. Dai-me aqui o vosso conselho e orientação. E todo o povo se ergueu como um homem, dizendo: Nenhum de nós irá para a sua tenda, tampouco algum de nós tornará para a sua casa. Porém, isto será o que faremos em Gibeá. Nós subiremos por sorteio contra ela. E tomaremos 10 homens de cada centena de todas as tribos de Israel, e uma centena de 1 milhar, e 1 milhar de 10 milhares, para transportar provisões para o povo, para que eles possam fazer, quando chegarem em Gibeá, de acordo com toda a loucura que operaram em Israel. Assim, todos os homens de Israel se reuniram contra a cidade, unidos como um só homem. E todas as tribos de Israel enviaram homens por toda a tribo de Benjamim, dizendo: Que iniquidade é esta que se fez entre nós? Agora, portanto, entregai-nos os homens, os filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que possamos levá-los à morte e lançar fora o mal de Israel. Entretanto, os filhos de Benjamim não quiseram atentar à voz dos seus irmãos, os filhos de Israel. Mas os filhos de Benjamim se reuniram a partir das suas cidades em Gibeá para sair em batalha contra os filhos de Israel. E os filhos de Benjamim foram contados, naquela ocasião, a partir das cidades. 26.000 homens que desembainhavam a espada, além dos habitantes de Gibeá, que somavam 700 homens escolhidos. No meio de todo este povo,
havia 700 homens canhotos escolhidos. Cada qual era capaz de arremessar pedras à largura de um fio de cabelo e não errar. E os homens de Israel, além de Benjamim, somavam 400.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens de guerra. E os filhos de Israel se levantaram e subiram até a casa de Deus, e pediram conselho a Deus e disseram: Qual de nós subirá primeiro à batalha contra os filhos de Benjamim? E o Senhor disse: Judá subirá primeiro. E os filhos de Israel se levantaram pela manhã e acamparam diante de Gibeá. E os homens de Israel saíram à batalha contra Benjamim. E os homens de Israel se colocaram em ordem para lutar contra eles em Gibeá. E os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e destruíram por terra, naquele dia, 22.000 homens israelitas. E o povo, os homens de Israel, animou-se e prepararam novamente a sua batalha em ordem, no local onde eles se puseram em ordem no primeiro dia. E os filhos de Israel subiram e choraram diante do Senhor até o anoitecer e pediram o conselho do Senhor, dizendo: Devo subir novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E o Senhor disse: Sobe contra ele. E os filhos de Israel chegaram mais perto dos filhos de Benjamim no segundo dia. E Benjamim saiu contra eles desde Gibeá no segundo dia, e destruíram novamente por terra 18.000 homens dos filhos de Israel. Todos estes desembainhavam a espada. Então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e chegaram até a casa de Deus, e choraram, e se assentaram diante do Senhor, e jejuaram naquele dia até o anoitecer, e ofereceram ofertas queimadas e ofertas de paz diante do Senhor. E os filhos de Israel consultaram o Senhor, pois a arca do pacto de Deus estava ali naqueles dias, e Finéias, o filho de Eleazar, o filho de Arão, ficava de pé diante dela naqueles dias, dizendo: Sairei eu novamente em batalha contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou devo cessar? E o Senhor disse: Sobe, pois amanhã eu os entregarei na tua mão. E Israel posicionou homens deitados em espera ao redor de Gibeá. E os filhos de Israel subiram contra os filhos de Benjamim no terceiro dia e se posicionaram em ordem diante de Gibeá, como nas outras vezes. E os filhos de Benjamim saíram contra o povo e foram atraídos para longe da cidade. E eles começaram a ferir o povo e a matar, como nas outras vezes, nos grandes caminhos dos quais um sobe até a casa de Deus e outro para Gibeá pelo campo, cerca de 30 homens de Israel. E os filhos de Benjamim disseram: Eles estão abatidos diante de nós como na primeira. Porém, os filhos de Israel disseram: Fujamos e o atraiamos da cidade para os grandes caminhos. E todos os homens de Israel se levantaram no seu lugar e se posicionaram em ordem em Baal-Tamar. E os de Israel que estavam deitados à espera saíram dos seus lugares, dos prados de Gibeá. E ali vieram contra Gibeá 10.000 homens escolhidos de todo Israel. E a batalha foi severa, mas eles não sabiam que o mal estava perto deles. E o Senhor feriu Benjamim diante de Israel, e os filhos de Israel destruíram dos benjamitas, naquele dia, 25.100 homens. Todos estes desembainhavam a espada. Assim os filhos de Benjamim viram que foram feridos, pois os homens de Israel deram lugar para os benjamitas, porque confiaram nos que estavam deitados em espera, os quais haviam posicionado ao lado de Gibeá. E os homens que estavam deitados em espera se apressaram e investiram contra Gibeá. E os homens deitados em espera se aproximaram e feriram toda a cidade com o fio da espada. Ora, havia um sinal indicado entre os homens de Israel e os deitados em espera. Estes deveriam fazer com que uma grande chama com fumaça se levantasse da cidade. E quando os homens de Israel se retiraram da batalha, Benjamim começou a ferir e matar dos homens de Israel cerca de 30 pessoas, pois diziam: Seguramente eles estão abatidos diante de nós,
como na primeira batalha. Porém, quando o fogo começou a subir da cidade, com uma coluna de fumaça, os benjamitas olharam para trás de si, e eis que o fogo da cidade ascendia aos céus. E quando os homens de Israel se viraram novamente, os homens de Benjamim estavam aturdidos, pois viram que o mal lhes havia sobrevindo. Portanto, eles viraram as suas costas diante dos homens de Israel no caminho do deserto. Mas a batalha os alcançou, e eles destruíram no meio deles os que saíram das cidades. Assim eles cercaram os benjamitas ao redor e os perseguiram e os esmagaram com facilidade contra Gibeá, na direção do sol nascente. E tombaram ali, de Benjamim, 18.000 homens. Todos estes eram homens valentes. E eles se viraram e fugiram em direção ao deserto, até a rocha de Rimom. E eles colheram, no caminho, 5.000 dos seus homens. E os perseguiram ferozmente até Gidom, e mataram 2.000 deles. De modo que todos os que caíram de Benjamim naquele dia foram 25.000 homens que desembainhavam a espada. Todos estes eram homens valentes. Porém, 600 homens se viram e fugiram para o deserto até a rocha de Rimom, e permaneceram na rocha de Rimom durante 4 meses. E os homens de Israel se voltaram novamente contra os filhos de Benjamim e os feriram com o fio da espada, tanto os homens de cada cidade, como os animais e tudo que veio à mão. Eles também atearam fogo a todas as cidades às quais chegaram. Cumprimos mais um dia de leitura programada no nosso plano de leitura bíblica. E a você que esteve me acompanhando nessa leitura, eu peço para deixar o seu like no vídeo e nos ajudar a levar esta palavra a mais pessoas. Aproveite, se ainda não fez, para se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que uma nova leitura for postada. Por hoje eu fico por aqui. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, hoje e sempre.